Andando pela fé. Você pode repetir isso comigo? Diga assim: andando pela fé. Eu quero que você leia comigo a palavra de Deus, que está em Hebreus, no capítulo 11. Se você tiver com sua Bíblia, pode abrir. Deixe a sua Bíblia aí aberta nesse capítulo, Hebreus, capítulo 11. Amém? Se você tiver com sua Bíblia no seu smartphone, não tem problema, pode abrir também. Mas deixe o seu celular no modo avião, para que nada te atrapalhe, para que nada te distraia e que nós possamos absorver o conteúdo que o Senhor quer ministrar ao nosso coração essa noite. Hebreus capítulo 11, nós leremos os primeiros 8 versículos desse capítulo que muitos teólogos chamam de a galeria dos heróis da fé. Eu não sei se você já leu, mas desfrute aí dos 8 primeiros capítulos e na sua casa você vai ter o privilégio de continuar lendo e aprendendo um pouco mais. Diz o texto da palavra de Deus: ora, a fé é a confiança, ou em outras versões vai trazer a fé um firme fundamento ou uma convicção daquilo que esperamos e a certeza de coisas que não vemos. Pois foi por meio dela que os antigos receberam bom testemunho. Pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Pela fé, ele foi reconhecido como justo quando Deus aprovou as ofertas dele. Embora esteja morto, por meio da fé, ele ainda fala. Pela fé, Enoque foi levado de modo que não experimentou a morte. E já não foi encontrado, pois Deus o havia levado. Pois, antes de ser levado, recebeu o testemunho de que tinha agradado a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Pela fé, Noé, quando avisado a respeito de coisas que ainda não se viam, movido por um santo temor, construiu uma arca para salvar a sua família. Por meio da fé, ele condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse para onde estava indo. Feche os seus olhos. Pai, essa é a tua palavra, nós oramos sobre ela essa noite e pedimos em nome do Senhor Jesus que o teu Espírito traga clareza, que teu Espírito nos conduza nesse momento e que, ó Deus, o Senhor me esconda na tua cruz e que a mensagem que o Senhor quer compartilhar conosco, ela venha sem que eu atrapalhe, Jesus. Então, em nome de Jesus, me sujeito à tua autoridade. Senhor, peço que o Senhor traga do céu a palavra que o nosso coração precisa, a despeito das minhas limitações, das minhas, ó Deus, incompetências como ser humano. Senhor, eu peço, fala conosco, Pai, porque tudo o que nós precisamos é de uma palavra tua, Senhor, que venha do teu trono, que venha da tua boca, Senhor, porque se o Senhor nos der uma palavra, sobre ela viveremos, sobre ela caminharemos e sobre ela conquistaremos, em nome de Jesus. Amém. Imagine que você precisa atravessar um abismo. Pense comigo que você está, num pico de uma montanha e que você precisa chegar desse lado até o outro lado, atravessando um enorme, profundo abismo. Pensa comigo também que a maior bênção que você espera está lá, do outro lado. Está pensando comigo? Imaginou? Você está de um lado, tem um abismo, do outro lado está a bênção que você mais espera. O único caminho é uma ponte. O único caminho para chegar lá, do outro lado, é uma ponte, só que você não consegue enxergar. Pense comigo que tem uma neblina enorme. Pense comigo uma nuvem ali. Você não consegue ver. O único mapa que você tem chama-se promessa. Promessa de que a ponte está lá. A fé, então, é dar o passo. Se você está aqui, um abismo te separa da bênção do Senhor. E o que você precisa para chegar lá é a promessa de Deus. O passo que você dá se chama fé. A fé dá esse passo quando você não está enxergando o caminho. A fé é a certeza de que a ponte existe, mesmo que os seus olhos naturais não estão conseguindo enxergar. Isso é fé. Por que precisamos de fé então, queridos? Precisamos de fé porque ela não é opcional. A fé é essencial. O verso 6 do texto que acabamos de ler diz que sem fé é impossível. Você pode repetir comigo: impossível. É impossível agradar a Deus sem fé.
O desejo mais profundo do nosso espírito deve ser agradar a Deus, amém? E a fé é essa linguagem do reino, a fé é essa linguagem com a qual nós compreendemos, entendemos e vivemos as coisas de Deus. Sem fé, é como se você estivesse num país onde você não dominasse o idioma e você não conseguisse acessar absolutamente nada. Eu não sei se você já foi para o exterior aqui, alguém? A gente vai, em nome de Jesus, vamos pregar as nações. Amém. Teve gente que deu um amém aí. Já tirei meu passaporte pela fé, irmãos. Imagine você lá nos Estados Unidos ou na Europa e você precisar comprar um pão porque você está com fome, mas você não domina o idioma, você não tem um tradutor perto de você, você não tem um guia turístico, nada. Fica difícil, sim ou não? Resolver problemas simples, sim ou não? Acessar um ônibus, um transporte público, encontrar um lugar para você dormir, sim ou não? Tudo se torna mais difícil. Viver a vida cristã sem dominar a linguagem do reino é exatamente isso. E a linguagem do reino se chama fé. Todas as coisas no reino de Deus são compreendidas, acessadas através da fé. A definição bíblica de Hebreus capítulo 11, no verso 1, é que fé é certeza de coisas que se esperam. Ou seja, isso transforma completamente a sua expectativa. Isso é sobre o que a Andressa disse aqui quando ela começou o culto essa noite. Não é só mais um culto, irmãos. Não é só mais um domingo, não tem como ser. Por quê? Porque eu tenho fé. Eu tenho fé. Eu sei que o Senhor vai se mover essa noite. Então eu venho para uma celebração como essa cheia de expectativas. Eu venho para esse ambiente com muita sede de ver o que Deus vai fazer, o que Deus vai falar, o que Deus irá realizar essa noite. Então eu não venho para um culto como um mero espectador. Eu venho como um adorador. Eu venho como uma pessoa que tem sede, que tem fome. Faz sentido isso? Então, queridos, essa é a certeza que nos faz esperar por coisas sobrenaturais. Você vive no presente, sabendo que a promessa é real. Ou seja, se você tem fé, você vive no presente com uma firme expectativa de que você vai viver sobrenaturalmente. Então, a fé te posiciona no presente de uma forma tão sobrenatural que você caminha para o futuro com certeza, com segurança, com alegria. A fé te posiciona no hoje de tal forma que o seu passado já foi curado, o seu hoje é uma glória e o seu futuro é a certeza do sobrenatural. Queridos, nós precisamos entender e começar a dominar a linguagem do reino, que é a fé. A fé, ela é essa firme convicção de coisas que nós não vemos com os nossos olhos carnais. E isso transforma completamente a nossa visão. Você enxerga o milagre antes que ele aconteça. Você visualiza a coisa acontecendo antes dela realmente acontecer. Faz sentido? Você que tem fé para receber um milagre de Deus, você já começa a ver você abrindo o envelope e o diagnóstico sendo transformado. Não tem mais, onde tinha doença não tem mais. Por quê? Porque eu creio que Deus faz milagres. Nós estávamos no sábado passado em Poconé, na celebração Preciosas, e nós ouvimos um testemunho sobrenatural, queridos. Uma mulher, uma irmã lá da igreja, com um diagnóstico de cirrose. Seu fígado estava completamente comprometido. Pedra na vesícula e o pâncreas falido, com diabetes que não tinha solução, completamente descompensado. O médico disse para ela: vamos fazer a cirurgia da vesícula, porque é a única coisa que podemos resolver cirurgicamente. As outras coisas não tem o que fazer. Ela disse: espera, não vamos fazer a cirurgia agora. Eu preciso orar. E ela foi num culto. Num domingo, como hoje, você pode sair daqui com o seu milagre. No fim do culto, essa irmã veio conversar comigo. Ela disse assim: pastor, eu preciso de oração. Eu recebi um diagnóstico, mas eu não quero acreditar nisso. Eu disse: irmã, vamos orar. E nós tivemos um tempo de oração, aquela barulheira de fim de culto, e todo mundo alegre. A gente estava num cantinho assim, e nós oramos com tanta fé. Aquela irmã viveu uma experiência sobrenatural. Nós fomos ao terceiro céu. Nós buscamos um fígado novo, buscamos um pâncreas novo e buscamos vesícula nova.
Foi tremendo. Nos abraçamos e eu disse para ela: irmã, você precisa refazer os seus exames. Refaça os seus exames. E ela disse: eu vou fazer. Passado alguns meses, ela disse: pastora, meus filhos conseguiram para mim uma consulta com um médico especialista em fígado, um hepatologista, se não estou enganada, esse é o nome. E mais um outro médico, agora esqueci o nome, para fazer todos os exames, né? Para verificar pâncreas e sangue. Eu sei que ela disse nas palavras dela: pastora, os médicos me reviraram do avesso. Pastora, meu fígado é um fígado novo. Não tem cirrose. Irmãos, Deus faz milagres hoje ainda. Nem a cirurgia da vesícula, as pedras sumiram. Deus nem tirou as pedras de lá, porque a gente buscou uma vesícula nova, pâncreas novo, um fígado novo. A fé, queridos, é essa convicção de que Deus faz. Nós saímos daquele culto com uma certeza no nosso coração: ela estava curada. Eu disse: irmão, você está curada. Ela disse: eu sei, eu sinto que estou curada. Eu disse: então faça os exames, comprove a sua bênção. E no último sábado pudemos juntos celebrar o Senhor por essa grande bênção, por esse grande milagre. A Bíblia nos ensina que essa fé que agrada a Deus, é essa fé que se traduz em atitudes, essa fé que faz a gente andar quando as coisas dizem para a gente não andar. Essa fé que faz a gente continuar acreditando mesmo quando as circunstâncias da nossa volta dizem que a gente não devia acreditar. Tiago 2,26 diz: portanto, como o corpo sem espírito está morto, assim a fé sem obras está morta. Queridos, nós estamos fazendo um monte de coisa aqui na igreja. Você que está no nosso grupo de WhatsApp, a gente também sempre costuma colocar tudo que tem acontecido na igreja nas nossas redes sociais. Mas você que é membro, filho dessa casa, você está vendo que nós estamos mexendo aqui. O mês que vem nós temos a conferência preciosa. Nós vamos receber muitas mulheres aqui. Tem caravanas vindo de todos os lugares do estado do Mato Grosso. Será um ajuntamento de mulheres sedentas pela presença de Deus. Irmãos, eu não sei se o céu vai descer ou se nós vamos subir, mas eu tenho certeza, eu já vi, vai ser sobrenatural essa conferência. E a gente está arrumando a casa, porque quando a gente recebe visita é isso que a gente faz, não é? Claro. Então a gente está arrumando a casa para receber as mulheres preciosas que estão vindo para celebrar a Deus conosco aqui. Então a gente está mexemos essa semana com parte elétrica. Os irmãos lá da nossa casa Poconé vieram, ofertaram o trabalho deles. E arrumamos toda a fiação elétrica ali nessa parte dessa sala ali, onde serão escritórios, ainda não estão prontos. Mas o mínimo nós estamos fazendo para conseguirmos receber as pastoras, preletoras que virão. Tem que pintar as paredes, irmãos. Olha que a parede está pela metade, isso aqui nem é tinta. Eu não entendo nada de construção, mas me parece que é um selador, ou só passou massa aqui, essa parte branca. Então temos que arrumar, né? Vai passar aí uma... Ali a Lilian rindo de mim, porque eu falei tudo, né? Mas o fato é, precisa arrumar. Você está vendo aí que a metade para baixo está ainda no cimento, ali para cima, né? Passou um selador. Tem muita coisa para ser feita, queridos. Mas nós estamos dando passos de fé. Já fechamos com o pintor. Ele já começou a trabalhar. O dinheiro está na conta dos irmãos. E você vai abençoar em nome de Jesus, amém? Porque nós somos uma família e nós sonhamos e realizamos em família. Em família. E eu tenho certeza que Deus está te abençoando. E Ele já entregou para você recursos para que você possa abençoar a obra de Deus. Então não coma as sementes. Semente a gente lança no solo para poder multiplicar. O pão a gente come. E Deus dá os dois. Deus dá o pão e Deus dá a semente. Olha como Ele é bom. Amém? Então, o pão você come, se alimenta. Mas a semente que Deus te dá, você lança para poder ter mais colheita. Amém? Oferte na casa de Deus. Nós estamos precisando muito da sua ajuda nesses dias. Mas, queridos, nós não vivemos uma fé de palavra. Eu sei que Deus vai fazer. Eu sei que Deus vai cumprir. O Deus que dá visão traz a provisão. Então a gente pisa e sabe que Deus vai criar o chão. A gente anda e a gente sabe que a realidade vai vir. Porque fé sem obras é só balela. Sim ou não? A gente crê.
E a gente vive milagres. Então não basta dizer que você tem fé, é preciso manifestar a sua fé. Vamos então descobrir hoje 4 expressões essenciais de fé, que se praticadas garantem que também alcançaremos um bom testemunho diante de Deus. Então pense comigo hoje, 4 expressões essenciais de fé, que se você praticar, além de viver coisas sobrenaturais, você vai dar um bom testemunho diante de Deus. A primeira expressão de fé é a entrega incondicional. A fé se manifesta primeiro na rendição, no sacrifício daquilo que é mais precioso. Queridos, a gente entrega. Quando a gente tem fé, a gente entrega. Não foi assim com Isaac lá? Você lembra desse episódio onde ele entrega o seu filho? Fé. Isaac pergunta, pai, tem aqui o fogo, tem aqui a lenha, cadê o cordeiro? E ele responde o quê? Deus proverá para si o cordeiro, meu filho. Fé é atitude. A fé nos coloca em movimento, irmãos. Não adianta eu ficar aqui dizendo para você, eu tenho fé que nós vamos fazer uma linda conferência, mas eu não dou um passo na direção dela. A gente está fazendo a coisa acontecer, irmãos. Porque aquilo que Deus faz, Ele vai fazer, Ele sempre faz. Mas tem coisas que a gente tem que fazer. Tem coisas que é você e eu que precisamos agir. A gente quer ver milagre, mas a gente não põe o pé na água. Não é? A gente quer ver milagre, mas você já orou por um cadeirante? Você já orou por alguém doente? Você já pediu para alguém no seu trabalho, quando alguém disse para você, nossa, estou com uma dor na coluna, em vez de você dar para ele um Dorflex, você falou assim, eu posso orar por você? A gente quer ver milagres, mas a gente não se coloca em ambientes onde a gente pode ver um milagre acontecendo. Queridos, a fé exige de nós essa entrega. O texto diz no verso 4, pela fé Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior ao de Caim, e pela fé ele foi reconhecido como justo. Quando Deus aprovou as ofertas dele, embora esteja morto, por meio da fé ainda fala. Uau! Esse texto, lemos na galeria, como eu disse, dos heróis da fé, mas esse texto está registrado lá no início, em Gênesis 4, verso 4, que diz, Abel trouxe as primeiras crias do seu rebanho com as partes gordas. O Senhor olhou com agrado para Abel e para a sua oferta. Ele fez uma entrega e Deus se agradou da oferta que Abel trouxe. Abel ofereceu, queridos, não qualquer coisa, mas o texto diz que ele deu das primícias do seu rebanho e da gordura deles. Ou seja, Abel, ele pegou o melhor que ele tinha. Ele não deixou assim das sobras. Ele não fez assim, deixa eu pagar todas as contas para ver o que vai sobrar e então isso será a minha oferta. Não, ele deu um passo de fé. Ele entregou antes. Deus rejeita as sobras e um coração avarento. Caim entregou do fruto da terra, é o que diz o texto. Entregou ali do fruto da terra. Primeiro que fez errado, né? Porque não era assim que se oferecia um sacrifício. E eu tenho certeza que ele foi bem ensinado pelos seus pais. Porque antes de sair do Éden, papai fez questão de ensinar a Eva e a Adão como é que se fazia um sacrifício. Você se lembra disso? Então, provavelmente, eu não quero forçar o texto, mas eu penso que eles devem ter visto os seus pais oferecerem alguns sacrifícios durante a vida. Mas Abel, ele fez algo. Caim pegou do fruto da terra, botou no altar. Coisa mais estranha, coisa diferente daquela qual ele tinha sido ensinado. E Deus não aceitou. Não se trata de valor, queridos, mas de uma atitude. Ele fez errado. Ele foi ao contrário. Ele decidiu por um outro caminho. Então não é o quanto você pode dar. Veja, lá na frente você vai ler que Jesus disse que aquela viúva pobre que entregou 2 moedinhas, ela deu mais do que todo mundo. Você se lembra desse episódio? Pois é, muita gente trouxe ali, sabe, o dízimo do cominho, o dízimo disso e daquilo, mas um coração religioso, reprovado por Jesus. Aquela mulher com 2 moedinhas deu o que tinha. E Jesus se agradou dela. Então não se trata de valores, mas de atitude, trata-se de coração. Se você entrega a Deus apenas o tempo que te sobra, o dinheiro que você acha que não vai faltar, ou o talento que o mundo nem valoriza, a sua fé então é superficial.
Entregar é oferecer o nosso melhor. Fé implica em entregar o seu melhor. A entrega se dá em 3 T's: o tempo, o tesouro e o talento. A entrega se dá nesse tripé: tempo, tesouro e talento. Você precisa dar a Deus a prioridade do seu tempo. Tem gente que acha tempo para tudo nessa vida, mas aí chega no domingo e fala: não tive tempo de ir no culto. Você vai olhar a agenda da pessoa, está cheia de um monte de coisas, mas a prioridade não é o Senhor. Nós precisamos dar ao Senhor a nossa prioridade. Por quê? Porque estar com o Senhor é priorizar a adoração, é priorizar a comunhão. O tesouro fala da honra, da sua generosidade. O tesouro, dar a Deus do teu tesouro, é dar a Ele, querido, algo que é dele. Ele te deu para que você possa dar a Ele. Não existe nada que você possa dar a Deus que Ele não tenha dado a você antes. O que nós temos de nós, queridos, para oferecer ao Senhor? Ele nos dá todas as coisas. E o seu talento implica em arregaçar as suas mangas e gastar a sua vida ao serviço do reino de Deus. Não é dar a Deus o que sobra. Não é dar a Deus algo que nem o mundo valoriza, mas é o seu melhor. É o seu melhor, é o melhor do seu tempo, do seu tesouro, do seu talento. A segunda expressão de fé que nós podemos aprender essa noite é a santidade na jornada. A fé impulsiona cada um de nós para um estilo de vida, de separação, de pureza, para agradar a Deus. A fé vai motivar você a andar por um caminho que se chama santidade. A Bíblia diz que sem santificação ninguém verá o Senhor. Não adianta, queridos, nós frequentarmos os cultos de uma igreja todos os domingos e acharmos que se lá do lado de fora nós vivermos uma outra vida, o Senhor não está vendo. Não é, a vida cristã não é sobre bater o cartão num culto de domingo, mas é sobre viver Cristo na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta e no sábado. É viver como Cristo, é estar ao lado das pessoas e que elas percebam o aroma de Jesus nas suas atitudes, na tua vida, nas tuas escolhas, nas tuas palavras. A fé nos impulsiona a esse estilo de vida, a andarmos separados sim do mundo, a andarmos em pureza sim para agradar a Deus. Hebreus 11:5 vai dizer: pela fé Enoque foi levado de modo que não experimentou a morte, já não foi encontrado, pois Deus o havia levado. Enoque foi levado ao céu sem passar pela morte, pois antes de ser levado recebeu um testemunho de que tinha agradado a Deus. Esse texto, nós vamos ver essa história registrada em Gênesis, no capítulo 5, lá no versículo 24. Enoque andou com Deus e já não foi encontrado, pois Deus o havia levado. Uau, Enoque foi levado por Deus, por quê? Porque alcançou um testemunho. Os céus disseram a respeito de Enoque que ele havia encontrado graça aos olhos de Deus. Deus se agradou dele, Enoque andou com Deus. Queridos, eu fico olhando para esse texto e fico me perguntando: Senhor, será que o Senhor poderia dizer a meu respeito que eu ando contigo? Não tem um dizer popular que as pessoas dizem assim: diga-me com quem andas? Será que as pessoas podem dizer de mim e de você que você é um filho de Deus porque você tem andado com Ele? Enoque andou com Deus, andou com Deus. Santidade é esse fruto visível de uma vida invisível, ligada a Deus. Enoque por 300 anos, ele não viveu 5 anos, 10 meses, não. Enoque viveu 300 anos, porque naquele tempo o povo vivia bastante, lembra-se disso? 300 anos andando com Deus. Uau! Que esse seja o meu e o seu testemunho, sabe, queridos, que no dia que nós não estivermos mais aqui, alguém puder falar a nosso respeito, as pessoas possam dizer assim: aquela mulher ali, ela andava com Deus. Aquele homem era um homem que andava com Deus. Sabe quando você está num velório e é inevitável que as pessoas que estão ali acabem falando a respeito da vida daquela pessoa que se foi?
Será que o testemunho que nós vamos deixar vai ser este? Puxa, essa pessoa andou com Deus. Essa pessoa amava Deus de todo o coração. A santidade é esse fruto dessa vida íntima com o Senhor. A santidade é o que traz para a superfície aquilo que estamos vivendo com Deus no secreto. Se você constrói uma vida de intimidade, de relacionamento com Deus, é natural que na sua vida pública, onde você é visto pelos outros, você manifeste a natureza do Deus com quem você tem convivido. Então, se você tem um relacionamento com Deus, as tuas atitudes serão semelhantes às dele, os teus pensamentos vão refletir a mente dele, as tuas palavras vão lembrar as palavras dele. Então, irmãos, a santidade é esse fruto que trazemos para a vida visível, de um relacionamento íntimo com o Senhor. E se temos fé, construímos esse relacionamento com Deus. A santidade não é perfeição instantânea. Tem gente que é assim, parece que ele fica com o olhinho assim, né? O fulano batizou. Parece que fica fiscalizando a vida do fulano durante a semana para ver se ele realmente está andando direito. Uma vez chegaram para mim assim, deu 15 dias que a gente tinha batizado uma irmã, chegou uma mensagem no meu celular, a pessoa teve a capacidade de tirar uma foto da outra e falar um monte de coisas, dizer assim, olha só a vida dessa fulana, ela batizou, e olha o que ela está fazendo, e parará, parará, parará. Eu falei, minha irmã, muito me surpreende a senhora, depois de tantos anos de crente, de vida na igreja, julgar uma pessoa que acabou de se batizar, ela está aprendendo, pois você deveria ter misericórdia, estender a mão e ensiná-la, e não fazer esse tipo de julgamento. É por isso que muita gente desiste da fé, irmãos, porque ao invés de a gente estender a mão e falar, vem cá, deixa eu te ajudar, deixa eu te ensinar o que eu aprendi, a gente julga, a gente aponta o dedo e fala assim, não foi você que batizou domingo passado? Tá aí fazendo isso? Oh, irmãos, eu não consigo imaginar Jesus fazendo esse tipo de coisa. A santidade não é uma perfeição instantânea que você vai adquirir, sabe assim? Você mergulha no fundo do batistério, você busca a santidade lá embaixo e sai com ela, vai viver sua vida. Não é assim, irmãos. A santificação é um processo. Se a salvação em Cristo Jesus é um ato terminado e concluído por Cristo na cruz, a santificação é um processo que eu vou caminhando à medida que eu conheço o Senhor. Então, nós precisamos entender que, claro, a santificação é um processo como uma moeda de duas faces, que existe uma parte que é de Deus que sim me santifica, porque tem coisas que eu não posso fazer. Eu não posso perdoar os meus próprios pecados, então Jesus perdoa os meus pecados, sim. Mas existe uma parte que é minha, que me compete, aonde eu escolho que agora eu não vou pecar mais. Porque se antes da cruz eu era escravo do pecado, agora em Cristo eu sou livre. E somente uma pessoa livre pode dizer, não vou pecar. E nós precisamos, como filhos maduros de Deus, estender a mão para aquele que está começando a sua caminhada e ajudá-los. É um processo diário, muitas vezes é difícil, mas é como um trem que segue no trilho, não pode sair da rota. A nossa fé, ela nos coloca em trilhos de santidade, e o Espírito Santo nos mantém nessa rota. O que está arrebatando você para longe dessa comunhão? O que está tirando você dos trilhos da fé? Pense sobre isso. De repente seja julgar demais as pessoas, de repente seja a tua frieza espiritual, de repente seja a tua falta de convicção de que Deus está lá. Eu não sei, mas a fé, ela nos dá uma convicção de que vale a pena, sim, renunciar ao pecado, renunciar ao lixo do mundo para viver, para agradar a Deus. A terceira expressão de fé que eu quero compartilhar com você, que vai trazer para a sua vida um vivo testemunho, e que irá agradar a Deus, é o temor em meio à loucura. A fé, ela gera um temor. A fé gera em nós reverência, o que nos capacita a obedecer aquilo que pode ser até mesmo ilógico e inédito.
Olha o que diz o verso 7 do texto que lemos. Pela fé, Noé, quando avisado a respeito de coisas que ainda não se viam, movido por santo temor, construiu uma arca para salvar a sua família. Por meio da fé, ele condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Esse texto, essa história, nós vemos registrada lá no Gênesis, no capítulo 6, verso 22, onde diz: Noé fez tudo como Deus lhe tinha ordenado. Uau! Noé foi movido por um santo temor. Ele tinha que construir uma arca, queridos. Ele tinha que construir uma... Escute o que eu estou te dizendo. Noé precisava construir uma enorme embarcação em uma terra que nem tinha rio por perto. Está imaginando comigo o tamanho da loucura? Ele tinha que construir uma enorme embarcação, acreditando que viria um dilúvio numa terra que nunca tinha visto uma gota de chuva caída do céu. Ele foi movido por um santo temor. Deus falou com ele. E ele começou a construir. Ele obedeceu algo que jamais tinha visto. Nunca ninguém naquela terra tinha visto chuva. Nunca. E ele creu. Aos olhos do mundo, Noé era um lunático. Ele trabalhou, irmãos, por mais de 100 anos numa loucura. 100 anos, todos os dias. Martelando, cortando, serrando, empilhando. E construindo um trem do tamanho do mundo. Imagina, o texto fala que as pessoas zombavam dele. O texto fala que as pessoas ridicularizavam ele. Porque nem rio tinha perto, nunca ninguém tinha visto chuva. E aquele homem construindo um barco enorme. Porque ele tinha temor de Deus. Noé não construiu por lógica, mas foi por temor. Onde a sua fé está mandando você construir uma arca? Onde a sua fé está mandando você construir algo inédito? Algo que as pessoas olham para você e dizem assim: só pode ser doido. O que a tua fé está dizendo para você fazer nesses dias? Pode ser o seu casamento, pode ser um projeto missionário, pode ser uma decisão profissional, pode ser começar um negócio, pode ser uma ideia. De repente é uma ideia que Deus te deu e alguém diz para você assim: você está doido, isso aí não vai dar certo. E você teve medo, você se encolheu, você falou assim: é verdade. Eu quero te encorajar essa noite. Para onde a tua fé está direcionando você nesses dias? O que a tua fé está te pedindo para construir? O que a tua fé está te pedindo para fazer? Não é sobre você, é sobre o que Deus disse. É sobre o que Deus disse, queridos. O temor nos protege do ridículo e da incredulidade do mundo. Você precisa de fé para dar início ao projeto que Deus colocou nas suas mãos. Mesmo que todos ao seu redor questionem você. Mesmo que as pessoas à sua volta zombem de você, assim como fizeram com Noé, ele sabia aquilo que Deus tinha dito para ele. O que você está construindo com Deus? Em fé. A fé, ela traz essa perspectiva e essa expressão do inédito, do inesperado. As pessoas se surpreenderam quando viram a chuva caindo. Todos correram desesperados atrás dele, mas a porta já tinha fechado. O que você está construindo com a sua fé? A quarta perspectiva, a quarta expressão de fé que você pode viver na sua vida é a obediência sem questionamentos. A fé se aperfeiçoa e se prova na obediência imediata e incondicional. Gente, como eu falo isso para os meus filhos todo dia. Se tem algo na minha casa que eu repito todo dia, é sobre obediência imediata. Obediência pronta. Obediência inquestionável. Eu falo sobre isso com os meus filhos todos os dias, porque obediência tardia é o mesmo que desobediência. Se você ler na Bíblia, isso aqui não é coisa da minha cabeça, nem
como educar seu filho em 3 dias. A palavra de Deus diz isso. Ela nos conta uma história. E que aquele filho que disse que ia, mas não foi. Lembra disso? Obediência. Obediência tardia. Aquela obediência que demorou para fazer. É a mesma coisa que desobediência. Quantas coisas Deus já falou para você e você ainda não fez? Às vezes você já foi tocado pelo Espírito Santo para perdoar alguém, mas você não perdoa. Às vezes você já foi tocado pelo Senhor para ofertar, mas você não entrega. Às vezes você já foi tocado pelo Senhor, sabe, para ir dar um abraço em alguém, mas você não vai. Nós precisamos, queridos, entender. O verso 8 diz: pela fé Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se para um lugar que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse para onde estava indo. Quando a gente fala de Abraão, queridos, você precisa entender que nós não estamos falando de um homem quebrado, perdido. Nós estamos falando de um homem riquíssimo. Quando nós estamos falando de Abraão, antes de ele receber a palavra de direção de Deus para ele sair da terra dele, ele não estava quebrado, ele não estava miserável, ele era um homem próspero, rico, cheio de bens, servos, rebanhos. E Deus diz para ele assim: sai da tua terra, sai do meio da tua parentela e vai para uma terra que eu ainda vou mostrar para você. Ou seja, ele não sabia para onde ele estava, ele não sabia para onde ele estava indo. Agora você imagina um grande homem de negócios, imagina um empresário, ele chegar na segunda-feira, reunir a sua equipe e dizer assim: ó, a partir de agora, a gente está fechando tudo aqui, entendeu? Quem vem comigo, vem, eu vou para um outro lugar. Ah, sim, claro, mas o senhor vai para onde? Então ainda não sei, mas nós vamos, e à medida que nós caminharmos, Deus vai dizer. Foi isso que aconteceu com Abraão. Ele chegou para os servos dele e disse: a gente vai reunir acampamento, vai levantando tudo, arruma aí os bezerros, boi, mulheres, arruma os meninos, façam as malas que nós estamos de partida. Para onde? Deus vai dizer, Deus vai falar. Ele obedeceu prontamente, ele simplesmente foi. É um triplo não aqui. Se na entrega você tem que dedicar do teu tempo, do teu tesouro e dos seus talentos, aqui, para viver uma obediência incondicional e completa e pronta, você precisa ter um triplo não. Abraão não questionou, não duvidou e não adiou. Eu vou repetir, ele não questionou, não duvidou e não adiou. Quantas vezes, né? Na vida a gente está assim. Deus fala, vai, a gente, Senhor, eu tenho hora que eu rio de mim mesma, eu falo, Senhor, o Senhor tem que ter muita misericórdia de mim, que o Senhor fala para mim umas coisas, e eu fico perguntando para o Senhor se o Senhor tem certeza. É claro que Ele tem certeza, vai, faça. Não questione, Deus disse vá, então vá. Não duvide, se Deus falou, Ele vai cumprir, se Deus deu a direção, Ele vai trazer a provisão. Não questione, não duvide e não adie nada. Faça agora, faça hoje. Você não tem o amanhã, nós não temos. Faça agora mesmo. Queridos, cadê os pais e as mães aqui? Quando você pede para o seu filho fazer uma coisa, você está esperando que ele faça amanhã? Diga para mim, por favor. Você está esperando que ele faça semana que vem? O ano que vem? É claro que não. Você diz e ainda fala, vai logo, menino. Não é assim? Achei que era só lá em casa. Então é assim que o papai espera de nós. Nós precisamos obedecer. Papai está dizendo, faça agora, meu filho. Vamos. É para hoje. O tempo é agora. Ande, caminhe, vamos, saia, faça. Não adie a obediência. A obediência de Abraão era como um GPS que só mostrava o próximo passo à medida que ele ia caminhando. A fé nos permite andar sem ver o destino final, confiando apenas na voz que está nos guiando. Para você saber qual é o próximo passo, você precisa obedecer o passo que Deus te deu. Eu falo muito isso aqui. Tem gente que está buscando uma palavra de Deus. Ai, pastor, eu estou buscando a palavra de Deus. Oh, meu filho, glória a Deus, tem que buscar mesmo. Direção do Senhor. Aleluia.
Mas eu não estou ouvindo Deus, Deus parece que está em silêncio, o céu está de bronze. É mesmo? Qual foi a última palavra que Deus te deu? Aí a gente senta, bate um papo, e a gente descobre o quê? Que aquela palavra que Deus deu ainda não foi obedecida. Aquela palavra, a última palavra, ainda não foi acatada. Você está adiando. Eu pergunto, para que você quer uma nova direção de Deus se a última que Ele te entregou você ainda não obedeceu? E a gente fica nesse eterno, Senhor, me traz uma confirmação. E tudo bem, eu entendo, principalmente as mulheres, a gente sempre tem essa coisa de Deus confirma, né? Me dá uma confirmação, e tudo certo, que Deus confirma mesmo, Ele é muito misericordioso, gente. Quando eu fui casar, eu pedi tanta confirmação para Deus, eu pedi assim umas 3, uma mais impossível do que a outra, para eu não errar, sabe assim? E eu falava, Senhor, por favor, só mais uma coisa, eu não posso errar. Deus confirma, querido, sabe, só que chega uma hora que você precisa ir. Tem que sair, tem que se mover, tem que tomar uma decisão. Porque se Deus falou, o que mais você precisa além de uma direção e uma palavra? A grande lição aqui é que a obediência tardia é uma desobediência disfarçada. A gente fica negociando com Deus, daqui a pouco eu vou, Senhor, daqui a pouco eu entrego. Quem sabe o mês que vem, Deus, que parece que o mês que vem vai entrar um negócio, aí Deus está falando para você entregar agora. É hoje. A obediência, ela abre portas porque ela atrai o favor de Deus. Obediência radical gera bênçãos sem medidas. Grava isso nas tábuas do seu coração essa noite. Uma obediência radical gera bênçãos sem medidas. Você se lembra dos pescadores lá, Pedro, carredinha lá, que tentou pescar a noite toda e não foi nada? E Jesus chega para ele e diz, joga do outro lado. Lembra disso? Eu fico imaginando assim um pescador experiente, ouvindo de um carpinteiro que ele tinha que jogar a rede do outro lado. E se fosse você ia falar assim, qual que é a diferença desse lado do barco para esse lado do barco? Tendo em vista que não era um transatlântico, mas era uma canoinha, né? É o mesmo peixe que está lá, o que está aqui, e se não tinha lá, também não vai ter cá. E qual é a experiência? Eu passei a noite toda. E aí a gente começa a questionar, não é assim? Mas, naquele dia, Pedro disse assim, eu vou lançar a rede sobre a sua palavra. É sobre a sua palavra. Nem foi na própria água que Pedro jogou a rede, foi sobre a palavra. Aí o milagre acontece, queridos. Aí a gente vê o extraordinário. A obediência atrai o favor de Deus. Faça, prove da bondade de Deus, prove das misericórdias do Senhor, prove da provisão de Deus, prove dos milagres que Ele tem para te entregar, prove de colheitas abundantes na tua vida, mas para você colher, você precisa plantar. Será que você vai viver eternamente ouvindo as histórias de outras pessoas? Nós estávamos alguns cultos de domingo atrás, ouvindo aqui o pastor Ian testemunhando do colchão, vocês se lembram? Que foi lá e um pedido de uma oferta, e ele disse, Senhor, eu nem tenho, mas eu vou fazer. Olha quanto milagre, queridos. Só vive milagre quem tem coragem de dar um passo de fé, só colhe abundantemente quem é ousado em lançar sementes. Então, quando a igreja do Senhor, quando a sua igreja, quando a sua família da fé lança um desafio, você tinha que ser o primeiro a querer lançar uma semente. Você tinha que ser o primeiro a querer dizer assim, eu vou dar das primícias. Eu vou dar do primeiro que eu tenho. E entendendo que oferta é oferta, dízimo é dízimo. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Uma coisa é a obediência, outra coisa é querer viver multiplicação na tua vida, na tua casa. Mas a gente às vezes está muito apegado àquilo que a gente consegue ver, aquilo que está tangível a nós. Mas fé é convicção de coisas que não se veem. É andar sobre uma ponte porque você
tem uma promessa. Ainda que você não veja ela ali, mas você crê que ela está lá, porque a bênção que você vai alcançar está do outro lado. O escritor de Hebreus, ele não está dando para nós aqui uma aula de história antiga e remontando todas as histórias que lemos lá no Gênesis. Não, ele está nos dando uma lista de testemunhos. Ele diz implicitamente, olhe para Abel, olhe para Enoque, olhe para Noé, olhe, todos eles conseguiram, você também pode. Você também pode viver o extraordinário. Isso está acessível para você e para mim. Nós precisamos crer nisso, queridos. A Bíblia não é algo que você vai ler e que vai ser somente dados históricos, mas ela está nos encorajando a viver as mesmas coisas que essas pessoas viveram hoje. Olhando para esses 4 heróis, eu pergunto, em qual expressão de fé você precisa se fortalecer essa noite? Você tem resistido, de repente, a entregar? Você tem tido medo de doar? O que você precisa entregar ao Senhor? Do teu tempo, dos teus recursos, dos teus talentos. Você tem se desviado dos trilhos da santidade? Tem negociado com Deus coisas que são inegociáveis? Você tem questionado o temor do Senhor? Você está pedindo a Deus uma nova palavra, sendo que você não obedeceu a última? Será que você não tem algo aí no teu coração que está precisando de uma obediência mais pronta? Essas são perguntas que eu estou fazendo para mim nessa noite e que eu gostaria que nós fizéssemos ao nosso próprio coração. Hoje é um tempo de nós alinharmos o nosso coração, de avaliarmos à luz da palavra de Deus como nós podemos andar por fé e não por vista, sem olhar as circunstâncias, sem olhar aquilo que o mundo está gritando para nós, mas olhando para Jesus. Olhando para Jesus, quais são as escolhas que nós precisamos fazer?